Muito bom dia, então. Nós vamos iniciar o nosso trabalho dessa manhã, nosso livro Vinha de Luz. O texto do nosso estudo é o de número 166, Respostas do Alto. Bom dia, Ju. Respostas do Alto. E talvez esse seja o tema, dentro da minha opinião, dos mais enigmáticos, dos mais difíceis de nós entendermos, exatamente porque fala da resposta que o mundo espiritual traz para as nossas solicitações, nem sempre atendendo aquilo que a gente pede, mas oferecendo aquilo que a gente precisa. E diante desse conflito de interesses, dos nossos conflitos principalmente, eventualmente nós começamos a fazer questionamentos que se tornam bastante profundos a respeito da vida que a gente leva, a respeito da nossa própria crença, muitas vezes. Eu conversava com uma amiga e ela me falava sobre as dificuldades que ela vem passando em termos de saúde dela, saúde dos filhos e tudo mais, com doenças que são bastante problemáticas, muitas vezes até enigmáticas para a medicina, e que não consegue trazer uma solução, ao mesmo tempo que acaba provocando aquele sofrimento nos filhos principalmente. E aí então a gente imagina o que é para uma mãe sentir, observar, ver, assistir um filho sofrendo e não poder fazer nada. E aí então ela começou a se questionar muito a respeito daquilo que a doutrina espírita pode nos oferecer, não a doutrina propriamente dita, mas os mecanismos que a doutrina espírita descreve para todos nós, o mecanismo da vida, as experiências necessárias para todos nós. E aí então ela abandonou a doutrina espírita e foi em busca de respostas em outras escolas. Foi em busca de conhecimento dentro das doutrinas orientais, passou pelas escolas evangélicas, buscou uma crença independente das instituições para tentar encontrar uma justificativa para aquelas dificuldades, exatamente porque começava a fraquejar os ânimos, diante dessas dificuldades que não passavam, como se não bastassem todas as dificuldades naturais que a gente enfrenta na vida, ainda surgem alguns obstáculos que parecem intransponíveis para todos nós. E aí então entrou naquela profunda crise de fé, em quem acreditar, e muito mais, para que acreditar, se aquilo que a gente precisa dentro da nossa visão não chega. E aí então os espíritos têm essa preocupação muito séria, muito grave, em nos esclarecer nesse sentido, quando se fala que as dificuldades que a gente enfrenta são dificuldades necessárias. E ontem mesmo nós conversamos, bom dia Léo, Zé, bom dia Jane. E ontem mesmo nós conversamos sobre isso no nosso tema livre, quando nós falávamos sobre programação reencarnatória. Quando nós nos debruçamos em cima de um planejamento e começamos a elaborar uma trajetória de vida que possa de alguma forma nos favorecer no nosso crescimento espiritual. Aliás, essa é uma expressão que se tornou quase que um jargão espírita, quando se fala crescimento espiritual, evolução espiritual. E a gente se questiona muito sobre isso, perguntando o que vem a ser exatamente esse crescimento espiritual. De que forma que nós podemos entender essa mudança que vem acontecendo na nossa vida continuamente, desde tempos muito antigos até hoje, se nós não conseguimos fazer uma comparação daquilo que nós éramos e daquilo que nós somos. Então, são necessárias experiências
para que a gente possa conter determinados impulsos e desenvolver outras tendências mais positivas. Mas então nesse planejamento nós estamos ali, como a gente sempre fala, é muito tranquilo para nós, ou pelo menos aparentemente demonstra essa tranquilidade, quando nós nos encontramos no mundo espiritual, planejando como será aquele nosso futuro. E aí então temos ali o estímulo do mundo espiritual, que nos dá aquela carga de positividade, dizendo que tudo vai dar certo, que nós estamos bem amparados, que tudo que for necessário nós vamos receber. Mais ou menos como acontece quando a gente vai fazer um planejamento de uma viagem difícil, que a gente sabe que não é uma viagem sustentada pelo passeio, mas a gente sabe que os valores, os ambientes, hospedagem, bagagem, tudo aquilo vai ser difícil. Ou usando uma outra comparação que fica mais fácil, quando a gente vai ao médico e planeja uma cirurgia. Aí o médico fala, fique tranquilo que vai dar tudo certo, o trabalho que a gente vai fazer vai ser dessa forma, a recuperação vai ser nesse sentido e no final tudo vai dar certo. E aí então a gente olha para o médico e fala, valeu doutor, é isso aí, tenho certeza que vai dar certo. Aí então começa a chegar aquele momento que antecede a nossa internação, a nossa chegada no hospital, vem os preparativos, então vem a cirurgia. Aí naturalmente vem a dor, vem a medicação, vem a preocupação, vem a angústia, algumas vezes vem o arrependimento, por que eu fui me meter nessa cirurgia? E depois a gente recebe a alta, vai para casa e começa aquele processo de adaptação, e dependendo da cirurgia ela pode ser mais ou menos longa. Algumas cirurgias são rápidas, outras exigem um pouco mais de paciência e tudo mais. Mas ao final dela, dentro daquela cirurgia que foi planejada, que tem tudo para dar certo, quando a gente vai se recuperando, passa um tempo depois, a gente olha para trás e fala assim, poxa vida, nem acredito que eu planejei aquela cirurgia, a cirurgia já acabou, eu já me recuperei e eu estou bem de novo. Quando a gente vê a nossa história passando assim de uma forma tão simples, de uma forma tão rápida, tudo parece muito fácil, mas quando a gente está envolvido naquele momento, desculpem, quando a gente está envolvido naquele momento, nossa cabeça começa a girar e vem esses questionamentos que são muito naturais, porque a gente tem ainda essa fragilidade nas nossas emoções, a fragilidade da nossa fé, e aí então no meio do turbilhão a gente não consegue encontrar nenhuma perspectiva quando a gente se deixa levar por essa instabilidade, né, nesses aspectos. E então é assim que funciona o nosso planejamento reencarnatório e a nossa vivência. Só que a nossa vida as experiências muitas vezes não são apenas de algumas horas, de alguns dias, são de anos, algumas vezes décadas, algumas vezes de uma existência inteira. E aí então a gente olha para o alto e começa a fazer as nossas rogativas, simplesmente perguntando, né, poxa vida, mas por que as coisas têm que ser desse jeito? Por que eu não recebo aquilo que eu peço, aquilo que eu preciso? Então, começamos então a nos confrontar com aquilo que o nosso coração deseja, mas aquilo que a nossa razão não consegue aceitar. A Jane colocou, né, o tudo vai dar certo é do ponto de vista dos espíritos, não do nosso. Estar reencarnado é diferente. Dar certo aqui é aprender a passar por tudo, com paciência, resignação, aceitação e tudo o que precisamos, né? Exatamente. Nesse livro que eu tenho lido, que eu estou lendo, que eu comento com vocês, A Mediunidade dos Santos, então são muitos os relatos daquelas personagens que foram canonizadas pela Igreja, embora o livro fale sobre as experiências mediúnicas que elas vivenciaram, algumas vezes traz para nós algumas declarações, alguns depoimentos, né, algumas confidências que elas fizeram na época e que foram publicadas. E uma dessas santas, eu não me lembro se foi Santa Teresa d'Ávila ou se foi Santa Brígida, né, que foi uma santa sueca, que conversava então através da clarividência, através da vidência, na verdade, conversava com Jesus dentro da visão dela.
E aí então ela comentava, né, por que os sofrimentos, por que as dificuldades que ela tinha que passar. Se eu não me engano foi Santa Brígida, porque ela teve uma vida muito difícil. E aí então ela, nessas experiências, ela acabou tendo essa comunicação com o mundo espiritual. Então ela perguntava para Jesus, né, por que eu tenho que passar por tantas dificuldades, por que a vida para nós é tão difícil assim. E aí então Jesus disse para ela, né, que somente os eleitos passavam por essas experiências difíceis, somente os amigos especiais passavam por isso. E aí então ela não resistiu e disse assim, então é por isso que o senhor tem tão poucos amigos, né? Exatamente porque nessas provas da vida que a gente acaba vivenciando, somente alguns conseguem compreender o sentido dessas experiências difíceis. Nesse texto que a gente vai estudar hoje, Respostas do Alto, Emmanuel selecionou um trecho do livro de Lucas, capítulo 11, versículo 11, que nós conhecemos essa passagem, mas eu li aqui um trechinho só para a gente contextualizar, que diz para nós o seguinte então: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar? Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí então vem o texto que a gente vai estudar hoje. E qual pai que entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que vos pedirem. Então aqui ele fala sobre, né, depois ele continua aqui também, trazendo para nós mais esclarecimentos a esse respeito. E é exatamente aqui que Emmanuel desenvolve um raciocínio bem interessante, quando eles dizem que muitas vezes nós não podemos compreender o porquê que aquilo chega, mas eles procuram fortalecer cada vez mais a nossa fé, para que a gente possa aceitar aquilo que veio com resignação e coragem, exatamente porque tem um propósito. E a gente levanta questionamentos exatamente quando a gente não acredita que aquilo tem algum sentido. E os espíritos, a gente pode imaginar a aflição em que eles se encontram, e certamente a gente também vai se encontrar nessa mesma condição, quando tiver à nossa frente o histórico de uma pessoa, em que nós temos a oportunidade de conhecer detalhes da sua vivência, e a gente simplesmente não pode revelar porque ele não pode saber. Porque o conhecimento daquela experiência vai trazer para ele muito mais angústia e desequilíbrios do que a aceitação propriamente dita. E foi exatamente por isso, vocês conhecem essa passagem, que eu conversei com um espírito certa vez, e a gente já pegou essa resposta e estudou aqui na nossa sala, quando eu perguntei: não seria mais fácil se a nossa vida se desenvolvesse em torno de respostas claras, em torno dos fatos que a gente conhece?
Se por acaso eu conhecesse a minha história, tudo aquilo que acontece na minha vida hoje teria mais sentido. Eu saberia exatamente aquilo que está acontecendo. Não seria mais fácil se isso viesse esclarecido para nós? E aí então o Espírito lembrou exatamente da dificuldade que a gente tem para aceitar os erros do passado, das culpas que esses erros podem gerar em nós, dos conflitos que nós acabamos enfrentando por causa disso, do peso da culpa, do constrangimento, da vergonha. E aí então inevitavelmente nós entraríamos naquela direção de fuga, né? Nós partiríamos para aquela direção de fuga para fugir da nossa realidade, porque nós não teríamos coragem de aceitar os fatos da forma como eles vieram. Daí então esse esquecimento do passado é para nós uma necessidade, não é simplesmente um capricho divino. E esse é um questionamento que muitas pessoas, não apenas fora do Espiritismo, mas dentro do Espiritismo também fazem, né? Muitas pessoas perguntam, né, como é que é possível acreditar numa existência passada, numa vida passada, se a gente não lembra do que aconteceu? E mais, como é que a gente pode aprender alguma coisa com os erros do passado se esses erros foram apagados? Aí os Espíritos sempre nos passam, e essa é uma revelação que nós recebemos, e a aceitação dessa revelação vai depender do nosso entendimento, das nossas reflexões, porque a doutrina espírita ela nos oferece respostas de acordo com as leis que nós desconhecemos, que regem a nossa vida, que regem a nossa relação com o mundo espiritual e tudo mais, mas não é uma imposição, não é um dogma dizendo tem que ser assim. Se você fizer isso, acontece isso, se você fizer aquilo, acontece isso e ponto. Ela nos diz, olha, as coisas acontecem assim. E aí então vão dando respostas, esclarecimentos, e aí então é o nosso intelecto que vai processando essas informações para que elas sejam absorvidas e aceitas com mais convicção. Então para nós isso se torna muito natural quando nós estudamos, quando nós vemos os exemplos, quando nós vemos ali o histórico dos espíritos que vão se comunicando conosco, né, vão trazendo ali os seus exemplos, as suas experiências pessoais, cada um trazendo ali, né, uma contribuição para fortalecer cada vez mais em nós esse entendimento. Mas mesmo assim, diante desses estudos, os questionamentos continuam. Tanto que eu falei para você que tem pessoas estudiosas dentro do Espiritismo que simplesmente abandona tudo, dizendo, olha, não adianta eu ficar estudando porque meu problema não resolve. Não adianta eu ficar ouvindo palestra, não adianta eu ficar participando de atividades em casas espíritas, porque meu problema continua o mesmo. E mais, dá a impressão de que ele piorou, que ele se tornou muito mais intenso do que ele era, porque a gente coloca uma doutrina espírita, quando a gente faz uma opção por ela, motivado por um sofrimento, que infelizmente a maioria das pessoas, a maioria de nós que busca o Espiritismo, infelizmente ainda vem motivado pela dor, vem motivado pelas dificuldades, pelo sofrimento. Poucos são aqueles, né, que conseguem chegar por uma instrução familiar, poucos são aqueles que chegam por uma curiosidade, por uma vontade de conhecer. A imensa maioria, então, vem exatamente por causa de um sofrimento. Só que chegando no Espiritismo, muitas vezes migrando de uma outra escola, porque aquela escola não ofereceu para ela a resposta que ela buscava, então ela diz assim, eu quero então conversar com os espíritos, eu quero encontrar uma resposta. E imagina que a doutrina espírita é mais um baú de milagres. Aquele baú que você abre, os milagres acontecem, a sua vida se resolve e tudo fica por isso mesmo. Só que na verdade a doutrina espírita te oferece informações sobre como as coisas acontecem, por que elas acontecem, não especificam cada detalhe, porque mais uma vez essas revelações nem sempre são favoráveis para nós, elas acabam sendo muito mais prejudiciais do que favoráveis, mas elas nos orientam sobre os processos, né, sobre essas leis que regem a nossa vida, a lei de causa e efeito, nos conscientiza sobre a necessidade de nós trabalharmos determinados aspectos da nossa personalidade, né, modificarmos um pouco as características, né, da nossa vivência, para que a gente possa alcançar uma condição melhor.
E aí então a gente entende que nós temos um passado, que nós temos um presente, que nós teremos um futuro. E esse nosso presente, ele é exatamente esse elo que conecta os erros do passado com a sublimação do futuro, né? com a sublimação não, né? com a elevação do futuro. Então hoje o nosso presente é esse processo de transformação, que a gente pode imaginar assim, como se fosse uma régua passando na nossa frente, os dias do calendário passando por nós, e esse processo de transformação se modificando, como se fossem aquelas filmagens que a gente vê em documentário de câmeras aceleradas, que mostra, por exemplo, uma semente que germina, aí começa a nascer então uma planta, essa planta se desenvolve, vira uma flor, e em poucos segundos a gente vê um processo que é lento acontecendo. Então a mesma coisa acontece na nossa vida, enquanto os dias vão se passando com muita rapidez aos nossos olhos, há essa transformação que a gente não consegue reconhecer. Mas essas transformações só ocorrem exatamente porque nós estamos sendo motivados a nos transformar. Porque do contrário a gente ficaria estagnado, vivendo aquela nossa satisfação, muitas vezes bastante negativa, bastante destrutiva, mas que para nós é satisfatória, porque a gente vive de momento. A nossa cabeça não consegue ainda alcançar essa ideia da imortalidade, do espírito eterno, do espírito imortal, na verdade, né? Porque eternidade é uma palavra ainda que conceitualmente ela traz assim algumas ideias divergentes dessa realidade que a gente vive, né? Porque eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. O imortal é aquele que nasce e não morre mais. Então o espírito imortal seria o mais correto, mas dentro da ideia geral o eterno também serve para nós, mas a nossa mente não consegue ainda alcançar. A nossa memória, por exemplo, vai há alguns anos no passado, até determinado momento em que o nosso cérebro começou a se formar e tendo capacidade de armazenar memórias. E aí então alguns conseguem lembrar de fatos com 3 anos de idade, outros com 4 anos de idade, 5 anos de idade, e assim vai. Às vezes eu converso com a minha sobrinha, conto situações que ela vivenciava quando ela tinha 3, 4 aninhos, ela já não lembra mais, com 18 anos de idade. Imagina nós que temos ali nossos 20, 30, 40, 50 anos, e assim vai. Então a gente não consegue lembrar nada daquilo que tem no nosso passado, além dessa idade em que a gente começou a se desenvolver biologicamente, né, de fato. E o futuro, então, para nós, ele acaba sendo apenas um resultado da nossa imaginação. Nós vamos criando hipóteses, né, como será o mundo espiritual, através das leituras que a gente vai fazendo. A gente vai criando um cenário, a gente vai tentando imaginar situações semelhantes àquelas que são descritas para nós nos livros que a gente estuda, e fico me imaginando chegando no mundo espiritual, me adaptando logo àquele novo ambiente, resolvendo ali as minhas dificuldades, me regenerando naquilo que é necessário, começando a trabalhar, conviver com pessoas. Então eu começo a imaginar um futuro muito gostoso, muito prazeroso, muito bonito, porque é exatamente aquilo que a gente espera. É a esperança, né? A esperança é derivado da espera. A gente espera alguma coisa de positivo no futuro, então nós alimentamos essa esperança. Então, mas muita gente pergunta assim, mas será que é isso mesmo? Será que é assim que a coisa funciona? A doutrina diz assim para nós que o nosso futuro será uma consequência daquilo que a gente vive no presente. Aí então a gente olha um presente cheio de sofrimento, a nossa revolta presente, né, no nosso coração, na nossa mente, não aceitando a situação, então a gente já começa a projetar que o nosso futuro não será tão bonito assim. Já que o nosso presente não está sendo devidamente construído, o nosso futuro então vai ser uma extensão daquilo que a gente vive hoje. Por isso, então, a gente tem sempre que tudo depende da nossa imaginação. O que será que eu fiz no passado? O que será que eu fiz no futuro? Então é uma questão de fé, é uma questão de crença, aquilo que a gente tem que aceitar para a nossa vida hoje. Porque as respostas para nós, pelo menos para a grande maioria das pessoas, não vêm de um modo claro. A gente começa a interpretar os sinais da nossa vida, como a gente comentou ontem, falando sobre as barreiras, falando sobre os bloqueios, falando sobre as tendências, tudo aquilo que a gente vive hoje, a gente pode projetar isso no passado e projetar isso para o futuro para imaginar como as coisas foram e como as coisas serão, baseados no nosso presente. Então isso é uma questão de fé, que os espíritos falam para nós, olha, vocês são espíritos que estão reencarnando aqui hoje.
mas vocês tiveram um histórico no passado. E a gente fica, será que isso é verdade? Para a grande maioria das pessoas do mundo hoje, isso não é aceitável. A reencarnação é uma lei, é uma ideia que pouquíssimos grupos no nosso planeta hoje aceitam. São poucos. A grande maioria ainda continua dentro daquela visão, ou dentro da religião muçulmana, ou dentro da religião cristã, das religiões cristãs, né? Então elas se apegam ainda nesse momento. Deus veio, colocou o indivíduo no mundo, ele vai ter que viver essa experiência, vai ter que aceitar, vai ter que acertar, porque ele não vai ter uma segunda chance, porque se ele errar, ele vai ser ou condenado para sempre, ou vai ser depurado por toda a eternidade também. Então hoje nós vemos a reencarnação como um processo natural, mas muito mais do que um processo natural, ele é um processo lógico. Porque é essa a resposta que a gente tem, muito mais do que essas revelações que eles trazem para nós. Então eles nos oferecem as ideias, e em cima dessas ideias, então, a gente começa a tentar encontrar lógica, a analisar as informações e a aceitá-las. Mas é uma aceitação ainda não tão convicta. A gente aceita porque é o melhor que a gente pode receber. Não é exatamente aquilo que a gente tem convicção absoluta de que é. Poucos de nós temos essa convicção. E mesmo assim tendo, a gente aceita, mas como é que será que era realmente no passado? E o futuro é a mesma coisa também. Será que no mundo espiritual é assim mesmo? Será que as coisas são assim? Porque isso tudo baseado, a gente pergunta do passado e do futuro, observando o sofrimento que a gente tem hoje nas dificuldades das nossas relações, da nossa saúde, do nosso tipo de vida que temos hoje. Então, baseado nesse sofrimento, eu pergunto assim, mas esse sofrimento, ele é justificado ou ele é um sofrimento gratuito? Porque ele não passa nunca, por mais que eu peça, por mais que eu faça as minhas rogativas, a resposta não vem para aquilo que eu quero. E aí então, nesse esforço para tentar nos esclarecer a esse respeito, é exatamente aquilo que Emmanuel traz para nós nesse livro, nesse texto de hoje. Porque ele fala exatamente isso, ele diz assim: nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos desígnios divinos, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Aí então a gente entra agora naquele texto que nós lemos lá no Novo Testamento. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Aqui então, esse trecho mais interessante que nós vimos aqui, que diz para nós assim que a primeira parte aqui dizendo que em muitas ocasiões a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. A gente falava ontem sobre essas
barreiras que vão nos cercando, né, nos direcionando para o caminho certo, conforme a gente vai se desviando, buscando ali uma tendência, buscando uma experiência, buscando um prazer, uma satisfação que para nós é equivocada, ela é ilusória, ela é fantasiosa, mas a gente deseja isso porque é bom. Nós vivemos ainda, infelizmente, estimulado pelas sensações, e a sensação de prazer é aquela que é a mais intensa para todos nós. Por isso então a gente comete ali os erros dos mais equivocados, né, em busca desse prazer. Quando a gente começa a gostar demais desse tipo de vida, vem então experiências que servem para nos despertar. Algumas delas já estavam ali prontas, já estavam engatilhadas para serem vividas, bastando apenas que nós pisássemos ali no seu gatilho, para que ela fosse disparada. É mais ou menos como se nós andássemos num caminho que ele é limpo, que ele é certo, mas na lateral desse caminho tivessem ali minas, dessas que a gente assiste nos filmes. Cada vez que você se desvia, você pisa numa mina. Essa mina, em vez de explodir, como no caso dos filmes, ela desencadeia para nós um tipo de experiência. E então a gente naturalmente vai seguindo de volta para o caminho limpo. Aí você tenta desviar para o outro lado, acontece alguma coisa que te traz de volta. Então assim, nós fazemos essas escolhas, obrigado, Cindizinho. Nós fazemos essas escolhas exatamente como um planejamento de uma profilaxia, digamos assim, para poder tratar daquelas patologias morais que a gente vai permitindo que se desenvolvam em nós. Um outro fato interessante também, quando falou aqui para nós sobre não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. E aí teve duas situações que ontem mesmo, nesse livro que eu estou lendo, eu comentei com vocês que Santa Brígida, tendo essa visão do mundo espiritual, ela teve contato com Francisco de Assis, que também é santo católico, mas também aquele espírito de elevada categoria dentro dos espíritos superiores, se manifestou a ela. E aí então, dentro dessa visão, ela teve a oportunidade de observar que ele trazia as chagas de Cristo, que são aqueles sinais da crucificação, daquela coroa, né, dos ferimentos que ele trazia. Então Francisco de Assis trazia também esses mesmos símbolos, mas propositalmente. Embora fosse um espírito superior e já tivesse condições de se regenerar, né, de ser exatamente, né, Mustache? São os estigmas. Então, ele teria condições absolutas para poder se regenerar perispiritualmente, mas ele trazia de propósito esses sinais para que ela pudesse perceber que de cada um deles saiu uma luz radiante, mostrando que todo o sofrimento que ele sofreu, ou que Jesus sofreu na sua época, trazia para nós, embora Jesus não tivesse necessidade de passar por provas físicas para a sua elevação moral, mas para poder exemplificar para nós, mostrava que o seu sofrimento, quando bem vivido, se revertia para benefício do próprio Espírito, como sendo para ele feridas santificantes, como é o caso que Emmanuel trouxe para nós. Então Santa Brígida via esses sinais, esses estigmas, em São Francisco de Assis, na sua visão. E aí então, Clóvis Tavares, que é o autor desse livro, ele trazia um relato interessante quando ele estudou sobre a vida de Chico Xavier. Que Chico, no momento em que ele fazia ali os seus estudos, se concentrava, ele percebeu que havia um espírito se aproximando. E esse espírito, ao chegar perto dele, trazia ali uma característica de grande brilho, né, uma aura brilhante que o contornava. Então ele perguntou: desculpa, mas quem se aproxima? E aí, então esse espírito se identificou como Jesus Gonçalves, que foi um poeta que já havia desencarnado e que na fase final da sua vida, tomado pela hanseníase, teve um desencarne, teve um processo a partir daquele momento muito sofrido,
A gente pode imaginar naquela época, década de 30, década de 40, como era tratada a hanseníase, a lepra, e nos tempos de hoje. Hoje a hanseníase é tratada num posto de saúde, você toma vacina, já o preconceito já não é mais o mesmo. Mas naquela época, as pessoas sofriam não apenas as dores da própria doença, que praticamente destruía o corpo aos poucos, mas também principalmente a discriminação, que atingia a alma do indivíduo. E aí, então Jesus Gonçalves trazia para ele, se manifestava para ele, mas com grande brilho, principalmente onde havia as maiores feridas, na sua perna, no seu braço, no seu rosto. Então a gente pode imaginar uma figura, como a gente vê, por exemplo, nos filmes que trazem uma cena dessa natureza, o indivíduo que começa a irradiar de dentro para fora uma forte luz por determinadas partes do seu corpo, por determinadas feridas, por seus olhos, pela sua boca. Só que naquele caso dos filmes isso vem de um modo mais dramático, né, mais assustador. Mas no caso da visão que Chico Xavier teve de Jesus Gonçalves, via exatamente aquela luz sublime que se irradiava exatamente dessas feridas, exatamente desses machucados, para mostrar que no corpo físico, quando estava encarnado, aquela ferida machucava, mas era exatamente aquela medicação amarga que era necessário para o espírito se desenvolver. E quando ele aprendia a viver bem aquelas feridas, no mundo espiritual elas se convertiam exatamente em benefícios, em feridas santificantes que transformavam o espírito exatamente num espírito mais elevado, num espírito mais esclarecido, mais fortalecido dentro daqueles valores cristãos que ele procurava viver. Então, quando eu li essa passagem, feridas santificantes, de imediato me veio essa imagem. Eu acho que vocês podem imaginar também na mente de vocês um espírito se aproximando com aquele grau de elevação, como foi o que é alcançado por Jesus Gonçalves, que foi inclusive um dos mentores, um dos espíritos que começaram a trabalhar com Chico Xavier, trazendo ali poesias, né, do mundo espiritual, que eram poesias muito bonitas, inclusive. E numa dessas poesias, né, me veio agora essa lembrança, mas no livro foi publicado um trechinho dessa poesia de Jesus Gonçalves, direcionada exatamente para aqueles irmãos que também viviam da hanseníase, viviam com a hanseníase. E pelo fato de sofrerem muito, eles diziam: abençoem a doença que hoje vocês sofrem, porque essa doença vai transformá-los em espíritos mais nobres, espíritos mais depurados. A dor física depura as feridas da alma. E para nós isso quando a gente lê uma mensagem como essa, que as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, as dificuldades, os sofrimentos que a gente acaba experimentando, né? Hoje pela manhã, por exemplo, mostrou uma grande favela aqui em São Paulo, onde praticamente todos os barracos foram atingidos, né? Famílias perderam o pouco que tinham e terão que reconstruir com muito sacrifício e tudo mais. E a gente fica se perguntando como é que as pessoas vão aceitar, as pessoas vão conviver com tamanha dificuldade, né, de uma vida que já era muito difícil. Como é que elas vão recomeçar? Mas a pergunta principal: como é que elas vão entender essa experiência difícil que elas estão vivenciando? Porque ela pode provocar nelas a revolta, ou pode provocar, pela resignação, aquela motivação para poder refazer aquilo que elas perderam. Dizer assim: não, nós perdemos tudo, mas a gente vai conseguir fazer de novo. E se tiverem ali com seus pensamentos voltados para alguma crença em especial, elas vão dizer assim: nós vamos conseguir ainda por cima com a ajuda de Deus. Porque as pessoas pensam assim: mas espera aí, mas por que Deus permite que isso aconteça, se ele vai ter que reconstruir de novo com a ajuda do próprio Deus? Exatamente porque a ocupação do espírito com essas experiências difíceis servem, como foi colocado para nós aqui em cima por Emmanuel. Ele diz assim: em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, ou seja, toma parte do tempo disponível daquele indivíduo para que ele possa travar as lutas pessoais, para que esse tempo disponível não seja para ele um motivo de queda,
Porque a gente sabe, aquele velho ditado popular diz assim que a mente vazia é a oficina do diabo. E para nós que somos encarnados, espíritos viciosos, espíritos fracos, muitas vezes essa disponibilidade para nós pode ser um caminho de perdição dentro dessa expressão popular. Porque a gente vai aproveitar, em vez de construir, a gente vai se destruindo cada vez mais porque a gente pode fazer. E aí então surgem para nós experiências difíceis para a gente poder se ocupar com a reconstrução da nossa vida, para a gente poder se ocupar com uma doença que toma o nosso corpo, para que a nossa mente não fique vazia. Mas muito mais do que isso, essa experiência deve ser aproveitada como algo positivo, por mais difícil que ela seja. Mas infelizmente para nós a gente não consegue compreender dessa forma. A gente olha para ela e diz assim, né? Não, porque esse sofrimento, eu estou perdendo a minha vida com isso, eu não consigo fazer nada, porque eu vou me revoltar, aquela coisa toda, e começa. Isso atinge a todos nós. Independente da religião, se tem ou não religião, se tiver religião, se é espírita, se é evangélico, se é católico, se é muçulmano, se é judeu, se é hindu, não importa qual seja a religião dele. Mas normalmente ele é tomado por uma revolta, dizendo assim, né, mas por que Deus permite que isso aconteça? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Se Deus é aquele Pai amoroso, é aquele que oferece o pão em vez da pedra, por que Ele não consegue me aliviar desse sofrimento? Mas a pergunta é, será que nós nos demos conta que somos nós que não conseguimos aliviar essa doença, aliviar essas dificuldades? Exatamente porque as nossas condutas sempre são aquelas que nos levam para aquele desvio e nós temos que constantemente ser trazidos de volta? Daí então essa compreensão que a gente tem que ter dessas experiências, essas respostas que chegam para nós do alto, que não vêm na forma como a gente deseja, mas elas vêm na forma que a gente precisa. Algumas vezes se encontra enraizado em nós determinadas ideias que perduram por várias existências. Não é apenas essa existência há alguns anos. Dependendo do meu egoísmo, dependendo das minhas viciações e tudo mais, não são vícios que duram assim apenas poucos anos. Depois de 2 anos eu já melhorei, já não preciso mais disso. Nós trazemos tendências que vêm de várias e várias encarnações no passado, que elas continuam aflorando ainda hoje. E elas só não se tornam mais intensas exatamente porque nós passamos por essas experiências. Porque nós abusamos da nossa saúde, nós abusamos da nossa aparência, nós abusamos da nossa inteligência, da nossa riqueza. A gente nunca sabe qual é o nosso passado e graças a Deus a gente não sabe. Porque por maior que seja a nossa curiosidade, a resposta pode não ser aquela que a gente espera. Pode não ser apenas uma anotação num prontuário dizendo que a gente passou por isso. No momento em que a gente tem contato com essa informação, todas as sensações, todas as dores, todas as ideias do passado, todas as dores de consciência começam a se aflorar junto com a informação. Ela não vem vazia. É mais ou menos como se a gente olhasse uma fotografia. A gente pega uma fotografia nossa do passado, não é apenas uma imagem que a gente está olhando. É uma parte da nossa vida que se torna, digamos assim, revivida. A gente para aquela foto, fica assim durante uns 5 minutos olhando para ela, tudo aquilo que envolvia aquela situação, aquele momento, as pessoas, os sentimentos, começam a aflorar. E de repente o passado começa a se tornar presente na nossa consciência. Se uma lembrança é capaz de ser revivida com tal intensidade, a gente imagina as dores do passado quando elas ressurgem na nossa consciência. Por isso, então, qualquer informação para nós, ela se torna velada exatamente para a nossa preservação. Mas para isso a gente tem que saber aproveitar bem dessa experiência. Saber aproveitar dizendo assim, embora eu não saiba por que eu sofro, eu tenho certeza que esse sofrimento tem uma razão de ser. E essa razão existe para o meu bem. Existe em meu favor. Para o meu próprio benefício. Posso não conseguir compreender, mas a convicção nesse entendimento é aquilo que me fortalece para continuar lutando. Independente da religião que eu tenha. Então a doutrina espírita para nós, ela não vem como sendo para nós, mais uma vez, aquele bálsamo, aquele remédio que vem aliviar. É a compreensão, é a fortaleza dentro de nós que vai fazer com que a gente supere com mais facilidade.
Se houver ali a cura, é porque nós temos um merecimento para isso. Se houver uma mudança daquela dificuldade para uma situação mais favorável, é porque nós tivemos merecimento para isso. Mas se nós não soubermos aproveitar, tenhamos certeza que virá um sofrimento de novo. As minas começarão de novo a explodir do nosso lado. Exatamente porque nós estamos pisando onde não devemos. Então a doutrina nos traz esclarecimento. E é esse esclarecimento: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa passagem que chegou para nós do Evangelho. E que verdade é essa? A verdade do entendimento do mecanismo da vida. E a libertação do sofrimento, a libertação da dúvida, a libertação do medo, a libertação da revolta. E aí então nós nos encontramos, bom, essa é a vida que eu tenho, é assim que eu preciso vivenciar. É isso que eu preciso viver. E se eu preciso viver dessa forma, então eu vou viver da melhor forma que eu puder. Porque eu sei que lá no futuro eu vou conseguir me regenerar. Eu vou conseguir me refazer. E é esse o benefício que eu vou acabar colhendo. Então essas respostas do alto que chegam para nós, quando a gente começa a observar aquilo que acontece na nossa vida, são sempre experiências que chegam. Algumas pessoas desencarnam, famílias que perdem seus entes queridos, que se separam deles na verdade. Pessoas que passam por perdas, como eu comentei com vocês hoje, pessoas que sofrem acidentes, pessoas que passam por traumas, sempre tem ali uma resposta para uma necessidade que nós apresentamos. Só não entendemos a necessidade. Mas se nós tivermos essa fé, essa convicção, a gente vai entender que tudo acontece porque tem que acontecer. E se nós não entendemos, deixemos então por conta de Deus, que Ele seja então o condutor da nossa vida, que a gente tem certeza que o caminho vai dar certo. Esse então é o ensinamento para nós, desse nosso texto de hoje, Respostas do Alto, do nosso livro Vinha de Luz. Eu vou passar então para Jane, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta, né? Então, mais uma vez, só para a gente lembrar, como eu disse logo no início do nosso estudo, esse é um dos temas mais enigmáticos com os quais nós nos deparamos na nossa vida. Exatamente entender o porquê das coisas, aceitar o sofrimento. Essa é a questão.